volta para mais um vídeo sobre o caminhar do peregrino. Relato do peregrino que está aqui neste livro, muito interessante, sobre a vida de Santo Inácio de Loyola, citada, passada verbalmente por ele mesmo e registrada para ter chegado até hoje, até nós. No capítulo 7, é falado sobre a estada dele em Paris, no número 73. Então, ele partiu para Paris sozinho e a pé, mais ou menos durante o mês de fevereiro, pelo que me disse. Isto foi em 1528 ou 1527. Alojou-se numa pensão com outros espanhóis. Ia estudar humanidades em Montaigu. Isto porque, precisando avançar com rapidez nos estudos, ele se encontrava sem base. Estudou com as crianças, segundo a ordem e o modo de Paris. Então, é um momento interessante em que Santo Inácio vai recuperar a parte instrucional que ele provavelmente não teve quando criança. Estando ali num castelo, deve ter tido algumas iniciações de estudos, mas a nobreza, e principalmente ele, em seu ímpeto militar, certamente foi sendo talhado, foi sendo educado muito mais nas armas. E aqui ele sente a necessidade de desenvolver melhor a sua inteligência. E toma essa atitude bastante humilde. Volta como quem dissesse hoje, na nossa linguagem, volta às carteiras escolares dos primeiros anos. E ali adiante, no número 82, quando começou a acompanhar as aulas do curso, começaram a lhe suceder as mesmas tentações que lhe sobrevinham quando estudara gramática em Barcelona. Sempre que assistia às aulas, não podia estar atento, em razão das numerosas coisas espirituais que lhe ocorriam ao espírito. Vendo que desta maneira fazia pouco progresso nos estudos, foi procurar o professor e lhe fez a promessa de jamais faltar às aulas, desde que pudesse encontrar pão e água para a sua subsistência. Feita essa promessa, todas as devoções que lhe ocorriam inoportunamente o abandonaram. E ele avançou tranquilamente nos estudos. Nesta época, ele frequentava mestre Pedro Fabro e mestre Francisco Xavier, os quais ele, em seguida, ganhou ao serviço de Deus por meio dos exercícios. Então, à medida que Santo Inácio ia evoluindo nos estudos, ele também ia fazendo amizades, ele também ia cada vez mais divulgando e ajudando, conduzindo as pessoas nos exercícios espirituais, acompanhando. Os exercícios espirituais têm, para quem não sabe, uma característica de que a pessoa faz por si própria, mas precisa de um acompanhante para auxiliar. E esses dois, que são citados aqui em suas memórias, Pedro Fabro e Francisco Xavier, estão dentre os primeiros companheiros fundadores da Companhia de Jesus. Enquanto conversava com o Dr. Frago, continuou o parágrafo 83, um religioso veio pedir ao doutor se ele poderia fazer o favor de vir a uma casa, porque nela havia um quarto onde vários tinham morrido e havia suspeita de que fosse de peste. Com efeito, a peste começava então em Paris. O doutor Frago e o peregrino quiseram ir a essa casa, levando uma senhora que conheciam bem. Esta, uma vez que tinham entrado, declarou que era peste. O peregrino quis entrar também. Encontrou um doente que consolou, tocando sua chaga com a mão. Depois de tê-lo consolado e um pouco reconfortado,
ele se foi sozinho. Sua mão começou a incomodá-lo tanto que ele parecia ter contraído peste. Essa imaginação era tão forte que não podia vencê-la, até que, num ímpeto muito forte, ele colocou a mão na boca, dando voltas em todos os sentidos no seu interior, dizendo: se tens peste na mão, terás também na boca. Quando fez isso, a imaginação o deixou e também a dor na sua mão. Interessante, né, essa situação. A percepção de Santo Inácio em torno da imaginação era muito forte. Então, ele percebeu também que a imaginação, por vezes, nos manipula. Santa Teresa d'Ávila, né, outra santa muito famosa por conta de seu desenvolvimento espiritual, ela costumava dizer que a imaginação é a louca da casa. Se a gente deixa ela crescer, ela toma conta de tudo. E aí esse gesto de Santo Inácio estranho, a mão que ele achava estar infectada, colocada à boca, talvez porque ele mesmo estivesse a resmungar, a falar, a vocalizar aquele medo dele. E por meio do instrumento da vocalização, que é a boca, provavelmente, não está assim descrito, mas dá a entender, ele conseguiu reverter aquele sentimento que o incomodava naquele momento. Em Paris, já neste tempo, ele passava muito mal do estômago, de tal modo que cada 15 dias ele sofria uma forte dor de estômago, que durava cerca de 1 hora e lhe dava febre. Uma vez, a dor durou de 16 a 17 horas. Tendo, então, concluído o curso de artes, estudando alguns anos de teologia e ganho alguns companheiros, a doença ia sempre se agravando, sem que pudesse encontrar algum remédio, embora ele o procurasse bastante. No número 85, os médicos lhe diziam somente que nada lhe restava, senão usar os pátrios para ajudá-lo. Os companheiros também lhe aconselhavam a mesma coisa, insistindo muito com ele. Então, foi a partir dessa percepção, desse aconselhamento dos médicos amigos, que algo ali estava lhe fazendo mal no ambiente, talvez o estresse, talvez a vida em ritmo diferente. E aqui adiante fala que ele tinha a pretensão de ir a Veneza, em Jerusalém. Mas, finalmente, diz aqui no final, o peregrino se deixou persuadir pelos companheiros, que, além de tudo, alguns eram espanhóis que tinham certos negócios que ele poderia resolver. De lá, seguiria para Veneza, onde aguardaria os companheiros. E aí o capítulo 8º vai falar justamente do momento em que ele esteve de volta à Espanha. No número 87, resolvido aquele assunto, ele montou um pequeno cavalo que os companheiros tinham comprado para ele e foi sozinho para a sua terra. No caminho, ele passou a passar bem melhor. Chegando em sua província, ele deixou a estrada normal e tomou a da montanha, mais solitária. Havia seguido um pouco quando encontrou 2 homens armados que vinham em sentido contrário. Essa estrada tinha má fama devido a assassinos. Depois que tinha cruzado com esses e avançado um pouco, os homens deram a volta e o seguiram com muita pressa. Ele sentiu um certo medo, mas lhe falou e ficou sabendo que eram empregados do seu irmão, que lhes tinha dado ordem de ir ao seu encontro. Pelo que parece, desde Bayonne, França, onde o peregrino havia sido reconhecido, seu irmão tinha recebido a notícia de sua vinda. Então, há esses casos que às vezes a gente estranha, mas uma época sem muita comunicação, dificuldades, então tudo era resolvido de uma forma muito difícil, né? Muito humanamente desafiante. Desde sua chegada, ele resolveu dar catecismo. A cada dia, as crianças. Seu irmão o repreendeu severamente, afirmando que ninguém viria
Ele respondeu que bastaria um só. Mas depois que começou, muitos vieram assiduamente escutá-lo, inclusive seu irmão. Então, esse ímpeto, esse desejo de Santo Inácio de estar sempre evangelizando. Além do catecismo, pregava nos domingos em dia de festa, com utilidade e proveito para as almas dos que vinham após percorrer muitos quilômetros escutá-lo. Esforçou-se também para suprimir certos abusos, e, com a ajuda de Deus, foi posta a ordem em um outro caso. Por exemplo, ele obteve que fosse proibido eficazmente o jogo, depois de ter persuadido o encarregado da justiça. Então, ele ia também sentindo alguns incômodos no comportamento ali e ia tomando suas ações, tentando intervir dessa maneira. E aqui no final, está truncado, mas o início do parágrafo lá que ficou na outra página, fala de um momento que ele começa a percorrer um caminho à beira do rio, e que era muito difícil. Quanto mais ele avançava, mais se estreitava a passagem. Ficou tão estreita que, em determinado momento, ele nem podia avançar nem recuar. Assim, ele começou a andar de quatro, vagando por um bom trecho do atalho, com grande medo, pois cada vez que se movia, acreditava que ia cair no rio. Essa foi a maior fadiga, a maior pena física que passou. Finalmente, ele escapou. Eram as dificuldades da época, mas Santo Inácio sempre, passando por essas dificuldades, se mostrava muito tenaz e acabava vencendo-as. Quando quis entrar em Bolonha, precisou passar por uma pequena ponte de madeira e caiu dessa ponte. Levantando-se coberto de água e lama, ele fez rir muita gente que estava por ali. Após entrar em Bolonha, começou a pedir esmola, sem ganhar nenhuma moeda, ainda que andasse por toda a cidade. Permaneceu algum tempo em Bolonha doente. Depois, seguiu para Veneza, sempre do mesmo modo. Então, ele continuou com aquele desejo de ir para Veneza. O convite é esse. Como sempre digo, aqui não esgota toda a obra. Aqui se coloca alguns pontos para colocar este desejo no coração de conhecer mais a obra. E aqueles também que já leram podem gerar a sua vontade de voltar à autobiografia e reler. Vamos assim, de mês em mês, sempre no último domingo de cada mês, percorrendo todo este diário, este roteiro, né, o chamado Relato do Peregrino, conhecendo um pouco melhor Santo Inácio de Loyola. Até a próxima. Com amor, todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, vossa graça.